Ele disse: "Ninguém vai te aguentar no nosso aniversário." Então olhei nos olhos dele e disse: "Ele já me ama." Essas palavras saíram da minha boca com uma certeza que nem eu mesma sabia que tinha. Meu nome é Marina, e aos 28 anos, depois de 6 anos de relacionamento com Daniel, pensei que nosso aniversário de namoro seria especial. Como estava enganada. Antes de eu continuar, nosso canal tem uma meta importante de inscritos, e talvez seja você quem vai ajudar a gente a chegar lá hoje. Clica em inscrever-se e vem comigo na construção desse espaço. O jantar no restaurante sofisticado da Vila Madalena havia começado bem. Daniel estava bonito. Eu usava o vestido azul que ele sempre elogiava, e por alguns momentos consegui acreditar que éramos um casal feliz. Mas então a conversa derivou para o futuro, casamento, filhos. E foi aí que tudo desmoronou. Ele começou com aquele tom condescendente que eu conhecia tão bem. "Marina, você precisa entender uma coisa. Você é muito intensa, muito complicada. Suas crises de ansiedade, seus medos, essa sua mania de questionar tudo." Senti meu estômago se contraindo enquanto ele continuava, como se estivesse me dissecando friamente. "Qualquer homem normal fugiria correndo. Você tem sorte de ter encontrado alguém que te aceita do jeito que é." Suas palavras eram como facadas, mas ele as entregava com um sorriso condescendente, como se estivesse me fazendo um favor imenso. "Por isso, Marina, seja grata pelo que temos. Porque, sinceramente, do jeito que você é, ninguém vai te aguentar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para ele, para aquele homem que dizia me amar, e senti uma clareza cortante. Não raiva, não tristeza, clareza pura. Porque naquele exato momento, me lembrei de uma conversa que havia tido 3 semanas antes com Gabriel, meu melhor amigo desde a faculdade. Estávamos tomando café no nosso lugar favorito quando ele, do nada, me disse: "Marina, você sabe que eu sempre vou te amar, né? Do jeito que você é, com todas as suas particularidades, seus medos, sua intensidade. É isso que te torna única e especial." Na época, achei que eram apenas palavras carinhosas de amizade. Mas naquele restaurante, com Daniel me despedaçando com suas verdades, as palavras de Gabriel ecoaram na minha mente com uma força avassaladora. Olhei diretamente nos olhos de Daniel, e com uma serenidade que me surpreendeu, respondi: "Na verdade, Daniel, já existe alguém que me ama exatamente do jeito que sou." A expressão no rosto dele mudou instantaneamente. A arrogância deu lugar à confusão, depois ao desconforto. "Do que você está falando?" ele perguntou, a voz um pouco mais alta do que deveria para um restaurante fino. Eu sorri, e pela primeira vez em meses, foi um sorriso genuíno. "Existe alguém que me ama com toda a minha intensidade, que acha minha ansiedade parte de quem eu sou e não um defeito a ser tolerado. Alguém que me vê como eu realmente sou e escolhe ficar. Se essa história já está te prendendo, inscreva-se no canal porque o que vem depois vai te deixar completamente sem palavras." Daniel estava visivelmente perturbado agora. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava manter a compostura. "Quem é?" ele perguntou, e eu pude sentir o pânico se instalando na voz dele. "Gabriel", respondi simplesmente, e foi como se uma bomba tivesse explodido silenciosamente entre nós. "Meu melhor amigo Gabriel, que sempre esteve lá, que me conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo, e que me disse há 3 semanas que me ama exatamente como eu sou." A reação de Daniel foi imediata e devastadora. Ele se lembrava de Gabriel, claro. Se lembrava de como sempre reclamava da nossa amizade, de como me proibia de contar certos problemas nossos para ele, de como ficava visivelmente incomodado quando Gabriel aparecia. "Você está me traindo há quanto tempo?" ele perguntou, a voz rouca de raiva e desespero. "Não estou te traindo, Daniel. Estou me dando conta de algo que sempre esteve na minha frente, mas que eu era cega demais para ver." Expliquei para ele como Gabriel sempre me ligava quando eu estava triste, como ele aparecia com sorvete quando eu tinha um dia ruim no trabalho, como ele me abraçava quando eu chorava e nunca me fazia sentir que era demais ou complicada demais. Ele me ama, Daniel. Me ama de verdade. Não como um favor que está me fazendo, mas porque escolhe me amar. As palavras saíam da minha boca com uma liberdade que eu não sentia há anos. Daniel tentou argumentar,
tentou me convencer de que Gabriel era apenas um amigo aproveitador, que eu estava confundindo as coisas, que nossa história de 6 anos valia mais do que uma fantasia romântica com meu melhor amigo. Mas enquanto ele falava, eu me lembrava de cada momento que Gabriel havia estado lá. Quando minha mãe morreu, e Daniel disse que eu precisava superar logo, porque ele não conseguia lidar com meu luto. Gabriel ficou comigo 3 noites seguidas, me deixando chorar em seu ombro. Quando perdi o emprego e Daniel reclamou que eu estava dramática demais, Gabriel me ajudou a reescrever meu currículo e me encorajou a buscar algo melhor. Sabe o que é mais triste, Daniel? Eu disse, me levantando da mesa. É que você realmente acredita que está me fazendo um favor ao me tolerar. Mas a verdade é que eu quem estava fazendo um favor a você, aceitando migalhas de amor quando merecia um banquete. A metáfora saiu naturalmente, e vi que ela atingiu exatamente onde eu queria. Daniel ficou em pé também, mas suas pernas pareciam instáveis. As pessoas nas mesas ao redor começaram a nos olhar discretamente, sentindo a tensão que emanava de nossa mesa. Você não pode estar falando sério, Marina. Nós temos uma história. Temos planos. Sua voz tinha um tom desesperado que eu nunca havia escutado antes. Que planos, Daniel? Os seus planos onde eu me encaixo como uma peça conveniente que você tolera. Peguei minha bolsa e comecei a me afastar, mas ele segurou meu braço. Marina, espera. Podemos conversar sobre isso. Se eu fui duro demais hoje, se disse coisas que te magoaram. Olhei para sua mão no meu braço e depois para seu rosto. Daniel, você não foi duro demais hoje. Você foi honesto, e sua honestidade me mostrou exatamente o que eu precisava ver. Saí do restaurante com ele me seguindo, falando alto demais na rua. Você vai jogar fora 6 anos por causa de uma conversa? Por causa de um amigo que provavelmente só quer se aproveitar de você? Parei na calçada e me virei para ele. Gabriel nunca tentou nada comigo em 10 anos de amizade, Daniel. Sabe por quê? Porque ele me respeita. Ele esperou eu estar pronta para ver o que sempre esteve lá. Peguei meu celular e liguei para Gabriel. Eram quase 10 da noite, mas eu sabia que ele atenderia. Marina, está tudo bem. A preocupação genuína na voz dele, mesmo sendo tarde, me fez sorrir. Gabi, você pode vir me buscar na Vila Madalena? Estou na frente do Tragaluz. Sem hesitar nem perguntar o motivo, ele respondeu. Já estou indo. 15 minutos. Daniel ouviu a conversa e ficou pálido. Você está realmente fazendo isso? Está jogando nossa relação fora por ele? Olhei para Daniel e senti uma paz estranha. Não estou jogando nossa relação fora, Daniel. Nossa relação nunca existiu de verdade. Você tolerava uma versão domesticada de mim, e eu aceitava isso achando que era amor. Enquanto esperávamos Gabriel chegar, Daniel tentou de tudo. Prometeu mudar, disse que havia sido um idiota, que estava estressado com o trabalho e tinha descontado em mim. Marina, você sabe que eu te amo. Podemos resolver isso. Mas suas palavras soavam ocas agora. Daniel, amor não é tolerância. Amor não é fazer alguém se sentir sortudo por ser aceito. Gabriel me mostrou a diferença. Quando Gabriel chegou, Daniel viu imediatamente a diferença. Gabriel desceu do carro e veio direto até mim, não com possessividade ou ciúme, mas com preocupação genuína. Está tudo bem? Você parece abalada. Ele me abraçou naturalmente, e eu senti meu corpo relaxar pela primeira vez em horas. Daniel observava, e eu pude ver nos olhos dele o momento exato em que ele entendeu que havia perdido. Gabriel, eu disse, ainda nos seus braços. Lembra daquelas palavras que você me disse há 3 semanas? Sobre me amar do jeito que eu sou? Ele sorriu. Aquele sorriso gentil que eu conhecia tão bem. Claro que lembro. E era verdade. Cada palavra. Olhei para Daniel, depois de volta para Gabriel. Eu também te amo, Gabi. Sempre te amei, mas estava cega demais para perceber. Antes de continuar essa história, posso te pedir uma coisa? Estamos com uma meta de inscritos e talvez você possa fazer parte disso agora. Clica em inscrever-se e entra nessa jornada comigo. Gabriel entendeu a situação instantaneamente. Olhou para Daniel com respeito, mas sem intimidação. Daniel, eu nunca quis que as coisas acontecessem assim, mas eu não vou mentir sobre meus sentimentos por Marina, e não vou fingir que não vejo como você a trata há anos. Sua voz era calma, mas firme. Daniel tentou confrontá-lo, mas Gabriel continuou.
Ela merece ser amada, não tolerada. Merece alguém que celebre quem ela é, não alguém que a faça se sentir pequena. Foi então que Daniel explodiu. Ela é complicada, Gabriel. Ela tem crises, ela questiona tudo, ela precisa de constante reasseguramento. Você vai ver como é difícil quando a novidade passar. Gabriel ficou sério e deu um passo à frente. Daniel, o que você chama de complicado, eu chamo de profundidade. O que você chama de crise, eu chamo de sensibilidade. O que você chama de questionamento, eu chamo de inteligência. E sobre reasseguramento. Ele olhou para mim com ternura. Quando você realmente ama alguém, dar segurança não é um fardo, é um privilégio. As palavras de Gabriel ecoaram na rua vazia, e eu vi Daniel processá-las. Por um momento, ele ficou em silêncio, como se finalmente estivesse entendendo a magnitude do que havia perdido. Não apenas a mim, mas a oportunidade de me amar de verdade. Marina. Ele tentou uma última vez. Você tem certeza de que é isso que quer? Olhei para Gabriel, para aquele homem que havia sido meu porto seguro por tanto tempo sem eu perceber, e depois para Daniel. Tenho certeza absoluta. Pela primeira vez em anos, tenho certeza do que quero. Gabriel abriu a porta do carro para mim. Um gesto simples, mas cheio de cuidado. Antes de entrar, me virei para Daniel uma última vez. Espero que você encontre alguém que te faça entender a diferença entre amar e tolerar, Daniel. De verdade. Entramos no carro de Gabriel e por alguns minutos dirigimos em silêncio. Eu observava pela janela as luzes da cidade passando, ainda processando tudo o que havia acontecido. Gabriel respeitava meu espaço, tocando uma música suave e de vez em quando olhando para mim com preocupação. Quer falar sobre isso? Ele perguntou gentilmente quando paramos no semáforo. Ou prefere que eu só dirija? Contei a ele sobre o jantar, sobre as palavras cruéis de Daniel, sobre como suas palavras de 3 semanas atrás haviam ecoado na minha mente no momento exato em que eu mais precisava delas. Gabriel escutou tudo sem me interromper, ocasionalmente balançando a cabeça em desaprovação quando eu relatava as partes mais dolorosas. Marina, você sabe que ele está completamente errado, né? Sobre você ser difícil de amar? Comecei a chorar então, não de tristeza, mas de alívio. Gabi, foram 6 anos me convencendo de que eu era sortuda por ter alguém que me aguentava. 6 anos acreditando que minha ansiedade, minha intensidade, eram defeitos que precisavam ser tolerados. Gabriel parou o carro em um estacionamento e se virou para mim. Marina, olha para mim. Suas mãos pegaram meu rosto delicadamente. Sua intensidade é uma das coisas mais lindas em você. Sua ansiedade mostra o quanto você se importa com as coisas. Você não é difícil de amar. Você é fácil de amar quando se ama de verdade. Beijamos pela primeira vez ali, no estacionamento escuro, e foi completamente diferente de qualquer beijo que eu já havia dado. Não havia urgência, não havia medo de julgamento. Apenas uma conexão profunda que havia crescido durante anos sem eu perceber. Quando nos separamos, Gabriel sorriu e disse: Sabe uma coisa engraçada? Eu estava esperando você perceber que me ama há pelo menos 2 anos. Eu ri, ainda com lágrimas nos olhos. Por que você nunca disse nada antes? Ele passou a mão no meu cabelo carinhosamente. Porque você estava com ele, e eu te respeitava demais para interferir. Mas também porque você precisava descobrir seu próprio valor primeiro. Eu podia te amar completamente, mas você precisava entender que merecia ser amada completamente. Fomos para o apartamento dele e passamos a madrugada conversando. Gabriel me mostrou coisas que eu nunca havia percebido. Todas as vezes que ele havia me defendido quando Daniel fazia comentários depreciativos sobre mim na nossa presença, todas as ocasiões em que ele havia me apoiado em decisões que Daniel criticava, todos os momentos em que ele havia estado presente quando Daniel estava ocupado demais para me dar atenção. Lembra quando você quis fazer aquele curso de escrita criativa e Daniel disse que era perda de tempo? Gabriel perguntou, me servindo um chá. Lembro de você chorar porque tinha desistido por causa da opinião dele. Eu me lembrava vagamente. Pois é, no dia seguinte eu te mandei por WhatsApp 3 links de cursos diferentes e disse que achava que você seria incrível em qualquer um deles. Se minha história te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha. As memórias começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça.
Gabriel sempre havia acreditado em mim quando eu duvidava de mim mesma. Sempre havia me encorajado quando Daniel me desencorajava. Sempre havia celebrado meus sucessos quando Daniel os minimizava. Como eu fui tão cega? Eu perguntei, me encostando a cabeça no ombro dele. Você não era cega, Marina. Você estava condicionada a aceitar menos do que merecia. Meu celular tocou várias vezes durante a noite. Daniel mandando mensagens desesperadas, tentando me convencer a voltar, prometendo mudanças que eu sabia que não viriam. Gabriel viu meu desconforto e pegou meu celular. Posso? Eu assenti. E ele digitou uma única mensagem para Daniel. Daniel, é a Marina. Preciso de um tempo para pensar. Por favor, respeita meu espaço agora. E desligou o telefone. Você acha que fiz a coisa certa? Perguntei a Gabriel, ainda insegura depois de anos sendo questionada sobre cada decisão que tomava. Gabriel me olhou nos olhos e disse: Marina, você fez a coisa mais corajosa que eu já vi alguém fazer. Você escolheu se valorizar. Você escolheu amor ao invés de tolerância. Você escolheu ser você mesma ao invés de uma versão menor de si. Naquela noite, entendi que o amor real não diminui você. Ele te amplifica. Não te faz questionar seu valor. Ele te lembra do seu valor constantemente. Não te faz sentir sortuda por ser aceita. Te faz sentir celebrada por existir. Gabriel me amava não apesar das minhas particularidades, mas por causa delas. E pela primeira vez em anos, eu me senti em casa. Quando acordei na manhã seguinte no sofá dele, ele havia insistido em dormir na poltrona para me dar espaço. Encontrei um bilhete na mesa de centro. Bom dia, meu amor. Fui buscar seus croissants favoritos na padaria francesa. Você é incrível e eu sou o homem mais sortudo do mundo. Te amo, Gabriel. Sorri lendo o bilhete, e finalmente entendi a diferença. Daniel sempre me fazia sentir que ele era generoso por me amar. Gabriel me fazia sentir que ele era sortudo por eu existir. Gabriel chegou com os croissants e um sorriso radiante no rosto. Como você dormiu? Ele perguntou, depositando um beijo suave na minha testa. Melhor do que há meses, respondi honestamente. Passamos a manhã planejando como lidar com a situação. Eu precisava buscar minhas coisas no apartamento que dividia com Daniel, e Gabriel se ofereceu para me acompanhar. Não quero que você passe por isso sozinha, ele disse, segurando minha mão. O apartamento estava silencioso quando chegamos. Daniel havia saído, deixando apenas um recado dizendo que estaria fora o dia todo para me dar espaço para pensar. Comecei a arrumar minhas coisas, e Gabriel me ajudou silenciosamente. Foi então que encontrei, na gaveta da escrivaninha, um caderno que Daniel mantinha. Minha curiosidade falou mais alto e eu abri. Eram anotações dele sobre nosso relacionamento, mas não eram memórias carinhosas. Eram uma lista detalhada de todas as minhas falhas e estratégias para me corrigir. Marina chorou de novo hoje por causa do trabalho. Preciso fazê-la entender que é dramática demais. Marina questionou minha decisão sobre o apartamento. Devo ser mais firme para ela aprender a confiar em mim. Marina ficou ansiosa com a festa da empresa. Talvez se eu disser que ela precisa ser mais sociável, ela melhore. Gabriel leu por cima do meu ombro e ficou tenso. Marina, isso é manipulação psicológica. Ele estava deliberadamente minando sua autoestima. Eu folheava as páginas, vendo anos da minha vida reduzidos a defeitos a serem corrigidos. Havia até anotações sobre como me isolar dos meus amigos, para ela depender mais de mim. Gabriel estava listado como influência negativa que encoraja comportamentos independentes. Fotografei várias páginas do caderno com meu celular. Não por vingança, mas porque precisava dessas provas para mim mesma. Para os momentos de fraqueza em que pudesse questionar minha decisão, para lembrar que não era amor o que Daniel sentia por mim. Era controle. Enquanto eu terminava de fazer as malas, Daniel chegou inesperadamente. Ele viu Gabriel no apartamento e sua expressão mudou de esperança para raiva. O que ele está fazendo aqui? Perguntou, ignorando completamente minha presença. Ele está me ajudando a buscar minhas coisas, respondi calmamente. Como prometemos ontem, Daniel, preciso de espaço. Daniel se aproximou de mim, ignorando Gabriel. Marina, você encontrou meu caderno? Não encontrou? Sua voz tinha uma urgência perigosa. Encontrei sim, e entendi muitas coisas. Ele tentou pegar o caderno das minhas mãos,
mas eu já tinha fechado e guardado na bolsa. Você não entende, Marina. Eu fazia aquilo porque queria que fôssemos melhores juntos. Queria te ajudar a ser a melhor versão de você mesma. Gabriel se posicionou ligeiramente entre nós dois. Daniel, manipular alguém não é ajudar. É abuso emocional. Daniel explodiu. Você não entende nada sobre nosso relacionamento. Ela precisa de direcionamento. Ela precisa de alguém que a guie. Foi então que eu entendi a extensão do que havia acontecido comigo. Daniel não via defeitos para tolerar em mim. Ele via uma pessoa para moldar e controlar. Daniel, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Você está certo sobre uma coisa. Eu precisava de direcionamento. Precisava ser direcionada para longe de você. Peguei a última mala e me dirigi para a porta. Você pode ficar com o apartamento, com os móveis, com tudo. Eu só quero minha liberdade de volta. Ele me seguiu até a porta, suplicando. Marina, por favor, podemos ir para a terapia de casal. Posso mudar. Você sabe que eu te amo. Parei e me virei para ele uma última vez. Daniel, você não me ama. Você ama a ideia de me ter sob controle. Você ama ter alguém para moldar de acordo com seus desejos. Mas você nunca me amou pelo que eu realmente sou. Gabriel carregou minhas últimas coisas para o carro enquanto eu entregava as chaves para Daniel. Um dia, eu disse para ele, você vai entender que amor real significa aceitar e celebrar alguém como ela é, não tentar transformá-la no que você acha que ela deveria ser. Suas últimas palavras foram, você vai se arrepender, Marina. Ele vai te abandonar quando descobrir como você realmente é. E no carro, Gabriel pegou minha mão. Você está bem? Eu olhei pela janela, vendo o prédio onde havia morado por 3 anos se afastando. Estou mais do que bem, estou livre. E pela primeira vez entendi que Daniel estava certo sobre uma coisa. Alguém realmente descobriria como eu era. Mas ao contrário do que ele previa, Gabriel me amaria ainda mais por isso. 3 meses se passaram desde aquela noite no restaurante, e minha vida havia se transformado completamente. Gabriel e eu estávamos morando juntos em um apartamento novo que escolhemos juntos, onde cada decisão era tomada em conjunto, onde minha opinião importava tanto quanto a dele. Eu havia voltado a escrever, algo que havia abandonado por causa dos comentários desanimadores de Daniel. E Gabriel lia cada texto com entusiasmo genuíno. Foi numa tarde de quinta-feira que recebi uma ligação inesperada. Era Carla, uma amiga em comum minha e de Daniel. Marina, você precisa saber de uma coisa, ela disse, a voz tensa. Daniel está espalhando mentiras sobre você e Gabriel nas redes sociais. Ele criou uma narrativa de que você o traiu, que Gabriel destruiu o relacionamento de vocês. Meu coração acelerou, não por medo, mas por raiva da audácia dele. Gabriel estava no home office quando contei a ele sobre a ligação. Sua reação foi diferente da que eu esperava. Ele sorriu. Marina, você quer saber uma coisa. Deixa ele falar. A verdade tem uma força própria. Mas eu não conseguia ficar tão calma assim. Gabi, ele está destruindo minha reputação. Nossas famílias vão acreditar nele, nossos amigos. Gabriel fechou o laptop e veio até mim. Amor, você se lembra do que você me contou sobre aquele caderno? Eu assenti. Então você sabe que pessoas que realmente nos conhecem vão ver através das mentiras dele. E as que não virem. Bem, talvez não sejam pessoas que queremos na nossa vida mesmo. Mas o universo tinha outros planos. No sábado seguinte, eu estava no supermercado quando encontrei Sofia, ex-namorada de Daniel de antes de mim. Ela me cumprimentou hesitante, e eu percebi que havia algo que ela queria me contar. Marina, posso falar com você um minuto? Fomos até o café do supermercado e ela desabafou. Eu sei sobre Daniel, sobre como ele é. Ele fez a mesma coisa comigo há 8 anos. Sofia me contou que Daniel havia mantido um caderno sobre ela também, que havia sistematicamente destruído sua autoestima, que quando ela finalmente terminou com ele havia espalhado mentiras sobre ela para todos os amigos em comum. A diferença, ela disse, é que eu não tive coragem de expô-lo na época. Mas agora, vendo ele fazer isso com você... Ela tirou o celular da bolsa. Eu guardei prints das mensagens que ele mandava para os amigos sobre mim. Coisas terríveis, mentirosas. Se você quiser, posso te mostrar que esse é o padrão dele. Voltei para casa com uma sensação estranha. Gabriel percebeu meu estado e eu contei sobre o encontro com Sofia. Ela quer me ajudar a expor Daniel, eu disse.
Disse que tem provas de que ele fez isso antes. Gabriel ficou pensativo. A pergunta é: você quer gastar energia com vingança ou com construir nossa vida juntos? Pensei muito naquela noite. Na manhã seguinte, liguei para Sofia. Sabe uma coisa? Você está certa sobre Daniel. Ele precisa ser impedido de fazer isso com outras mulheres. Mas não vou fazer isso por vingança. Vou fazer isso para proteger a próxima. Combinamos de nos encontrar e documentar tudo adequadamente. Quando contamos nossa história, com provas e testemunhas, a reação foi avassaladora. Outras ex-namoradas de Daniel apareceram com relatos similares. O padrão ficou claro. Ele sistematicamente manipulava mulheres, destruía sua autoestima e depois, quando elas o deixavam, as difamava publicamente. O que ele pensou que seria minha destruição se tornou a sua própria. Mas a verdadeira reviravolta veio 2 dias depois. Daniel me ligou, chorando. Marina, por favor, me perdoa. Perdi meu emprego, perdi meus amigos, todo mundo me abandonou. Eu não sabia. Eu não percebia o que estava fazendo. Sua voz estava quebrada, desesperada. Eu realmente amava você. Eu só. Eu só não sabia amar direito. Olhei para Gabriel, que estava ao meu lado ouvindo a conversa no viva voz. Ele fez um gesto me encorajando a responder como eu quisesse. Daniel, eu disse, minha voz calma e firme. Eu acredito que você pensa que me amava. Mas amor não é controle. Amor não é manipulação. Amor não é tentar moldar alguém para satisfazer seu ego. Continuei. O que você fez comigo, com Sofia, com outras mulheres, não foi amor. Foi possessividade doentia. E sabe de uma coisa? Talvez agora, perdendo tudo, você finalmente aprenda a diferença. Houve silêncio do outro lado da linha. Marina, ele sussurrou. Você pode me perdoar um dia. Daniel, eu já te perdoei. Não por você, mas por mim. Porque guardar raiva seria dar a você um poder sobre minha vida que você não merece mais ter. Respirei fundo. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que não há consequências. Use esse momento para buscar ajuda de verdade, para aprender a amar sem destruir. Desliguei o telefone e me virei para Gabriel. Ele me abraçou forte e disse: Estou muito orgulhoso de quem você se tornou. E eu percebi que ele estava certo. Eu havia me tornado alguém que eu mesma respeitava, alguém que defendia a si mesma, alguém que sabia a diferença entre amor e tolerância, entre parceria e controle. 6 meses depois, Gabriel e eu nos casamos numa cerimônia pequena, cercados apenas por pessoas que realmente nos amavam e apoiavam. No altar, ele disse: Marina, obrigado por me deixar te amar do jeito que você merece ser amada. E eu respondi: Gabriel, obrigada por me ensinar que amor verdadeiro é liberdade, não prisão. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém, compartilha e se inscreve para ouvir mais. Porque a verdade é que todos merecemos ser amados pelo que somos, não pelo que alguém quer que nos tornemos. E quando encontramos esse amor real, descobrimos que valemos muito mais do que jamais imaginamos.